Bom, voltando, o funcionamento é algo que eu acho mais importante dentro de qualquer coisa. Porque o funcionamento ele te dá uma base importante, porque é aquela coisa da ideia, a forma que tu quer jogar, já bem estabelecida, ela consegue, dentro dessa ideia, dessa sistemática colocada, ela consegue vingar, ela consegue se desenvolver e qualquer jogador que tu coloque, seja em qualquer sistema ou percepção de jogo, ele vai conseguir se adequar, porque ali tem uma forma bem uh, transladada, vamos dizer assim, pelo seu técnico, que ele consegue imprimir e tirar o melhor dos seus jogadores, com uma ideia bem estabelecida, seja tendo a bola, sendo um time que se defende, se propõe a defender e sair de contra, seja um time que se propõe a ir lá em cima, sufocar o adversário, não deixar que ele consiga sair com a bola limpa, tentar ao máximo possível recuperar a bola e não dar a possibilidade do adversário conseguir construir algo interessante, ou tu ser um time que tem algumas coisas mistas, embora dentro do futebol tudo se converge. Então, por mais que talvez tu tenha uma ideia mãe, uma proposta, uma forma de jogar mais, vamos dizer assim, principal, tu vai ter que mesclar tudo isso dentro do teu jogo. E óbvio que se tu, por exemplo, o Mano Menezes eu criticava, porque vamos lá, por mais que tu tenha tu te propõe a defender e por muitas vezes ele ficava vários jogos sem perder, a perspectiva não era boa porque muitas vezes o destaque era o goleiro. Não que o goleiro não tenha que desempenhar e ajudar o time a sair com a vitória e conseguir os resultados, mas quando é de forma excessiva, o goleiro é o destaque, a gente vê que aquela forma mais defensiva que o técnico se propõe, ele não está fazendo direito. E quando tu tem uma forma, uma maneira de jogar, e essa maneira de jogar ela não está sendo bem constituída dentro de campo, temos um problema. Então a ideia não está conseguindo vingar e a valência que a gente deveria ter, que era uma defesa forte, bem robusta e que o goleiro não precisasse trabalhar tanto, não está dando certo. Então a gente vê que agora com o Eduardo Coudet, a gente vê um time agressivo, que sufoca, que troca passes. Ele mesmo disse que queria que ele pretende que troque pelo menos 500 passes. É uma coisa interessante, a ideia em si eu gosto, eu prefiro mais ver, eu parto dessa ideia de que tu tem que sufocar no início, uma pressão desgraçada, pressionar, não conseguiu recuperar a bola, faz falta tática, inteligente, recuperou a bola, toca a bola, tenha a bola, porque tu tendo a bola, tu cansa menos. É algo mais interessante. Obviamente, se a gente fosse se a proposta fosse se defender, que pelo menos se defendesse com um nível absurdo e tivesse ideias quando recuperasse a bola e saísse. Mas no caso agora que é o Eduardo Colde, já foi o Mano Menezes, é essa ideia, ir lá em cima, pressionar, ter a bola. São coisas interessantes que a gente está vendo e estão sendo bem marcantes. E aí a gente vai ver, uma coisa eu acho curioso, né? Não venceu e vamos dizer que a gente tem algum. Não ganhe, eu espero que a gente ganhe, só que eu quero dar uma ideia. Curioso que quando o Abel Braga recebeu o trabalho do Coudet e no início não teve lá um início tão bom, quem ama o Coudet e coloca ele num pedestal, ficava metendo pau no Abel Braga. Pra te ver, todo treinador que vai assumir depois de um trabalho que não estava dando tão certo, até porque o trabalho do Coudet, quando ele saiu daqui, Coudet, não era assim tão bom quanto muitos dizem. Era um trabalho razoável, legal. Até porque aquela coisa que eles falam, classificou para Libertadores, classificou, deixou o Inter em primeiro lugar. A gente tem que ver os rivais, a gente tem que ver o momento, o desempenho, a gente tem que ver que muitas vezes as fases iniciais elas são mais fáceis. Depois vem a parte mais difícil com os adversários de melhor nível.
tanto o América Mineiro, que tem um bando insuportável da torcida do Inter, que amam o Koudé, que ficavam falando. O América Mineiro não é um time ruim. A gente vê os times brasileiros, o nível do Campeonato Brasileiro é muito bom, tem um nível ótimo. Então, é isso que eu quero falar. A mesma coisa com o Bragantino. Eu meti o pau. Eu não gosto de empatar, não gosto de perder, fico puto. Mas eu entendi que o Bragantino ele é uma equipe com um bom técnico, que já está um bom tempo ali, que já tem uma forma de jogar bem estabelecida. E é aquela coisa que eu digo: não interessa se tu tem super estrelas. Se tu tem uma forma foda de jogar, ela tá bem concebida, qualquer jogador que entra vai ajudar e muito no desempenho do time. Então isso é importante a gente ressaltar. Eu espero que a gente desenvolva ainda mais o nosso jogo. Vou dar tempo pro Coudet. Vou analisar cada coisa como ela tem que ser feita, como a gente desempenhar dentro de campo, que eu espero que continue nessa onda, e que o Koudé, eu vi que ele falou na entrevista que não queria mudar muita coisa e que recém estava chegando e por isso que não fez todas as trocas, as 5 trocas, mas pelo amor de Deus, o Depena não tá bem. Então o Koudé já começou errando nesse sentido. Embora o Johnny tenha feito muito bem, executado muito bem a sua função, tem o Rômulo, que tu também pode usar ele. Eu espero que ele consiga usar os volantes de contenção, os volantes de bom pé, como o Arangues, como o Bruno Henrique, que está vindo. Esses volantes de abertura de primeiro homem, que vão ser importantes, como o Johnny, como o Rômulo, eles têm que ter rodagem, tem que jogar, e aquela coisa. Eu tô vendo que as coisas estão melhorando, e eu espero muito que melhorem, e a gente vai ter que ficar nessa vibe. E a vibe parece muito boa. A gente não tem que enlouquecer porque a imprensa coloca todos os defeitos no Inter, já sentaram o cacete no Koudé. É aquela coisa, eu fiquei muito triste que o Koudé nos traiu, deu uma facada nas costas da torcida, porque pelo menos se ele se explicasse, ele poderia ter saído por cima, mas ele saiu assim, atirando não, de uma forma muito ríspida e sempre com algumas entrevistas um tanto quanto desnecessárias na sua dialética, um pouco confusa, mas eu tô gostando desse Colbert, já a entrevista dele foi boa, e óbvio que eu tô gostando do que eu tô vendo, mas eu ainda me lembro das coisas ruins que ele fez e como ele machucou a torcida. Mas vamos esperar que as coisas evoluam, a gente tem condições, eu espero que venha, tem que vir contratação, espero que a direção não esteja parada. O Rames Rodrigues foi para São Paulo. São Paulo, no mínimo, tá no mesmo nível do Inter, em questão de. Eles têm uma força boa como a gente, eles têm uma dificuldade, eles estão tendo uma dificuldade grande como a gente de não, conquista de títulos já há um certo tempo, com algumas eliminações um tanto quanto tristes, mas eu espero que a gente se movimente. A gente precisa ainda de um meio-campista para poder jogar ao lado do Alan Patrick, de um meio-campista de bom pé, inteligente, cerebral. E vamos ver, né? Estão colando de um zagueiro que vão trazer. Não sei se necessariamente a gente precisava de um zagueiro. Para mim, um meio-campista de bom pé. E de repente, eu não sei se um jogador também, um extrema. Mas não vamos ficar louco. A gente tem boas chances contra o River. O River não é invencível. O que me irrita desde de quem faz o jornalismo identificado até o jornalismo tradicional é o acadelamento, é o complexo de inferioridade. Ok, a gente pode perder, pode dar alguma merda, mas aí se vai se fazer a análise dos porquês. Mas antemão já sofrer, pelo amor de Deus. Tamo junto, torcida. Eu sou Cris Davi Colorado, esse é o nosso canal. Fortaleça e dá-lhe Inter. Vamos esperar vitórias, vamos esperar que o Koudé possa marcar a história, porque no passado eu me ilusionei muito com o Koudé e sempre gostei dele.
O que ele fez me machucou muito e machucou muito a torcida, mas vamos por mais. Vamos esperar que as coisas melhorem. Valeu, torcida.